Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milana Flores e está começando o Eu Sofri. No programa de hoje eu converso com a Vanessa Pinheiro, que vai contar o seu relato de como conseguiu escapar da enchente que atingiu o município Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela que estava grávida, tem um filho de 11 meses e teve que abandonar a sua casa, lutar pela vida e ainda entrou em trabalho de parto. Vanessa, conta pra mim como foi esse dia que você teve que sair da sua casa. O dia ele começou normal, assim. Nós já estávamos na função da enchente, mas nós não tínhamos nos envolvido diretamente, porque nós achamos que nunca a água iria subir tanto. A nossa casa é super alta, o terreno é alto, então nós ficamos até o último segundo, ah, naquela expectativa de sobe ou não sobe a água. Só que foi muito rápido, a água subiu muito rápido, assim, em questão de 2 horas. Nós começamos a levantar móveis e a água subindo, 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 e a gente viu que não ia adiantar. Então, nós fomos para casa da minha mãe, que é a casa da frente, que é uma casa de 2 andares, na esperança de conseguirmos ficar no segundo andar. Só que entre as 11 da noite até as 5 da manhã, a água subiu em um ponto de 1,5 m, mais ou menos. Porque atrás da minha casa, além de termos o rio, né, que estava subindo, nós temos um riacho, um açude, e aquele açude ele transbordou também. Então a água na nossa casa ela vinha daqui e daqui. Então nós ficamos presos assim no meio da água. Então às 5 horas da manhã a gente viu que nós tínhamos que sair agora, era questão de momento, era muito rápido. E uma vizinha nossa pediu ajuda, pediu para ficar com a gente no segundo andar, e ela tinha a mãe dela é uma idosa de 98 anos, então nós estávamos com uma idosa de 98 anos, os avós do meu marido, dois idosos, eu grávida e o meu bebê de 11 meses. E mais a minha família, meu irmão, meu pai, minha mãe, os nossos animais. Então, às 5 horas da manhã, meu marido conseguiu um bote, um barco, e nós começamos a subir e vamos, vamos, e literalmente não dá tempo de nada. Nós tínhamos preparado mochilas, nós tínhamos separado algumas coisas de comida nessa noite, né, de quinta para sexta, e não deu tempo de pegar nada. A gente só era a gente. Tanto que os nossos cachorros, dois nós levamos, os menores, e dois nós tivemos que deixar no andar de cima. Porque quando meu irmão e meu marido voltaram para buscar eles, a correnteza não deixava eles passar. Então, antes da gente sair, a gente pensou, vamos acomodar bem eles. Aí colocamos eles no segundo andar com comida, água, e eles nos largaram um lugar não seco, porque já não tinha mais lugar seco no bairro inteiro. A água literalmente engoliu o bairro. Eles tentaram voltar para buscar os animais, não conseguiram. Sorte que a gente deixou eles com comida e bastante água. E a casa foi literalmente engolida. Hoje eu recebi vídeos e fotos da casa. A gente tinha que ter saído. Se nós não tivéssemos saído, nós teríamos ficado presos no segundo andar sem ajuda, sem nada, porque nós tínhamos o básico, né? Nós não estávamos preparados para ficar tanto tempo ali. E Vanessa, vocês assim que conseguiram sair de casa, foram para um abrigo? Onde vocês ficaram? Nós saímos de casa e fomos mais para o meio do bairro, na casa dos meus padrinhos. Quando nós chegamos lá, a água estava começando na rua deles. Era a única rua que não tinha água. Em questão de 1 hora, a água já tinha tomado também a casa deles. Então, nós saímos da casa dos meus padrinhos com todos eles também. Nós estávamos em um grupo de 15 pessoas, mais ou menos. Saímos com eles, também meus padrinhos idosos, e atravessamos a rua e ficamos em uma casa de 2 andares também, um sobrado. Só que nesse sobrado tinha umas 30 pessoas já. Então não tinha estrutura para ficar todo mundo ali, nossa família, mais as pessoas da casa. Aí começou a confusão, porque como nós fizemos muita força, e eu fiz muita força, né, e andar na água é muito cansativo, eu comecei a entrar em trabalho de parto nessa casa, eu comecei a sentir muita dor. E como eu já tive um bebê, eu tenho noção da dor, da diferença, né? Comecei a sentir muita contração. Então foi onde bateu o desespero da minha família. Eles falaram: não, a gente não pode ficar aqui. Aí a minha mãe começou a entrar em desespero e disse: não, preciso de ajuda. E a gente começou a sair, saíram meu irmão, meus primos, meu marido, começaram a sair pelo bairro no meio da água, com água no peito, para a gente conseguir ajuda. E aí vieram pessoas do bairro mesmo, da comunidade, me resgatar.
e eles conseguiram me resgatar dessa casa desse sobrado. Só que nesse momento foi onde minha família toda se separou, assim, foi cada um para um lado, praticamente. E aí eles te resgataram, te levaram para um hospital. Você estava em Eu fui trabalho de resgatada, parto? saiu dessa casa eu, a minha mãe, meu marido e o meu bebê de 11 meses. Só que quando nós pegamos um barco, né, um barquinho até uma parte mais seca do bairro, a parte mais alta, que já não estava seca também, só estava água mais baixa. Desse barquinho nós passamos para um trator, do trator passamos para um caminhão e do caminhão passamos para uma caminhonete, que foi a última a atravessar a BR, porque a água já estava passando por cima das pontes ali pela BR. Então eu consegui trocar na BR essa caminhonete e a polícia me levou até Cachoeirinha, o hospital de Cachoeirinha. Eu vim para Cachoeirinha com meu marido e meu bebê, e a minha mãe não pôde vir porque não tinha espaço. Eles falaram, não, não pode todo mundo. Então a minha mãe ficou na BR sozinha. Aí da BR, como ela estava sozinha e com medo, né, obviamente, ela foi para um abrigo. Ela ficou 5 dias em um abrigo sozinha. E como é que foi o nascimento da sua filha? Foi bem difícil, porque eu estava com o colo do útero aberto desde as 25 semanas, então era uma gestação de alto risco. Tudo que eu fiz nesse período da enchente eu não poderia ter feito. Ter tido contato com água suja, porque eu estava com o colo do útero aberto, fazer força, que nem eu fiz para levantar móveis, andar na água. Foi exatamente por isso que começou o trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto. Eu fiquei desde sábado, né? No caso, a água nos atingiu na quinta à noite. Eu fiquei desde sábado até segunda que vem, na próxima segunda, em trabalho de parto. Foi dilatando, dilatando, mas nos 4 dedos parou. Então eu sentia toda a dor do trabalho de parto, mas não andava, não evoluiu. Você ficou com Foi bem medo difícil, assim. de perder a sua filha? Fiquei. No sábado, quando eu tava nessa casa, nesse sobrado, eu fiquei com muito medo. Porque eu pensei, se eu não sair daqui agora, ela pode nascer aqui. E como eu já tive uma gestação de alto risco no meu outro bebê, a dela já era uma gestação de alto risco, eu tive que fazer repouso, tive sangramento. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer se ela nasce aqui? Eu vou precisar de ajuda. O meu outro bebê precisou de UTI. Então eu só pensava nisso, eu preciso de estrutura para ter ela. E ela nasceu em que dia? Ela nasceu dia 13/5, E como em uma foi? segunda-feira. Como foi, depois de toda essa situação, ver a sua filha no seu colo? Foi a sensação que eu tive foi de alívio, de paz. Porque na hora que eu saí, eu me senti muito culpada de deixar minha família, muito culpada. Deixar minha mãe, meu pai, meu irmão, todos para trás. Mas quando eu vi ela no meu colo segura, bem, foi um alívio, assim. Saber que eu fiz a escolha certa pelos meus filhos. E que ela estava bem, estava linda, saudável. E ela realmente iria precisar de ajuda. Ela precisou de auxílio mecânico durante 6 minutos para respirar. Então, eu tenho certeza que a escolha que eu fiz, que a minha mãe fez de me colocar dentro daquele barco, foi a certa, porque ela realmente precisou de ajuda. Se eu não tivesse saído, eu poderia estar sem a minha filha hoje, E qual é o nome dela? Antonella. Como é que você escolheu esse nome? O meu pai se chama Antônio. Então, o Anthony já veio de homenagem a ele. Que é o seu outro E um filho? dia nós estávamos. Isso. E um dia nós estávamos na mesa, e a gente, naquela função de escolhe nome, a mãe disse assim: e Antonella? Aí eu disse: nossa, mais uma homenagem ao meu pai, Antônio. Aí ficou Anthony e Antonella. E por que essa homenagem a ele? Porque o meu pai é muito forte. Eu admiro muito ele, assim. Eu não deixei de colocar o sobrenome da minha mãe, nenhum dos dois. Eles têm o sobrenome da minha mãe. E fizemos a homenagem pro meu pai. E meu pai é uma pessoa que veio do nada. Ele sofreu muito quando era criança. Ele já não tinha nada. E hoje eu penso que essa homenagem veio no momento certo. Porque ele, de novo, ele perdeu tudo. E de novo a gente vai recomeçar. E os netos são a força dele. Meu pai, ele é uma pessoa depressiva, então os netos trouxeram vida para ele. Vanessa, é até impossível não se emocionar com toda a sua história, porque é muito forte mesmo, e você é muito forte. Toda essa sua luta
não só pelos seus filhos, mas vendo a sua família nessa situação, tudo que você passou e ter a sua filha aí com você, também o momento da gravidez, que é um momento muito difícil, durante e pós, então você é muito, muito guerreira. Eu tô me emocionando também com a sua história. E Vanessa, como é para você ver agora, o sentido da vida? Ele mudou? Muito, muito. Eu era uma pessoa mesquinha, egoísta, assim, sabe? Sempre pensava nos meus. Eu sempre fui muito leoa, sempre pensei muito nos meus e no que eu queria, no que eu desejava. E hoje eu vejo que tem coisas muito mais importantes, que a gente pode cuidar dos nossos, mas a gente pode cuidar de todos. Eu saí de lá graças aos meus vizinhos, pessoas que não precisavam se arriscar, porque a água era muito forte, não era uma aguinha. E eles se arriscaram por mim, eles não mediram esforços por mim. E eu vi que a gente pode se doar mais, a gente pode se dar muito mais. E bens materiais, claro, a gente tá triste, que a gente perdeu tudo, mas a gente tá vivo. Eu tô com a minha filha, eu digo que ela é uma esperança. E eu vejo que ela é uma esperança para mim, para minha família e para muitas pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que vêm nos acompanhando pelo Instagram e falam: nossa, ela é uma esperança, ela é luz para todo mundo, porque ela veio no meio disso tudo e ela é uma bebê feliz que já ri com uma semana de vida. Então a vida mudou totalmente. Hoje eu vejo que tem coisas que eu me importava tanto antes que não tem significado nenhum. O que importa é a gente estar feliz, a gente estar unido, com saúde e que tudo muda de uma hora para outra. Os nossos planos, às vezes, a gente faz planos e é tudo diferente. E a gente tem que ser forte para conseguir mudar, acompanhar o que veio de novo e seguir. Vanessa, onde você está abrigada atualmente? Eu tô em um apartamento de um casal de amigos do meu marido. Nós não nos conhecíamos, eu vim conhecer eles aqui. E nós estamos desde que chegamos no sábado aqui. É no Rio E a gente Grande está do sendo Sul muito bem mesmo? acolhidos. Oi? É no Rio Grande do Sul mesmo. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E como você vê esse carinho das pessoas que talvez você nem tinha tanto contato, que estão ajudando? Nossa, eles são incríveis, são pessoas que se doam. E eu tô aprendendo com eles também. A moça do apartamento aqui, a esposa do amigo do meu marido, a, a, ai, me fugiu o nome dela agora. A Karen, desculpa. A Karen, ela perdeu a mãe quando nós chegamos no sábado, ela tinha perdido a mãe fazia uma semana. Então, ela abriu as portas da casa dela, eles deixaram o apartamento pra gente. E ao invés de estar sofrendo o luto dela, se preocupando com a dor dela, vendo a dor dela, ela nos acolheu e veio viver a nossa dor. Ela que me levou para o hospital, ela que viu cesta básica pra gente. Então, eu sinto assim que ela tá nos ajudando muito e a gente tá ajudando ela também. Tanto que meu filho vê ela e sorri, pede colo, ama ela. De tão boa que é a energia dela, de tanto que ela se doa. Tanto que eles brincam, que eles não querem que minha mãe vá embora. A minha mãe é aquela mãe que abraça todos, que todo mundo se torna filho. Então, são, são, são vivências que eu nunca pensei em passar na minha vida. Nunca pensei em usar uma roupa usada e ser tão grata à pessoa que me doou essa roupa. Pensar que essa pessoa separou essa roupa, roupas para meus bebês, as pessoas estão lavando as roupas para entregarem para meus bebês. Então, existe muito amor no mundo, apesar de ter muita gente ruim, existe muitas pessoas boas. E o Anthony, que é uma criança, ele consegue entender tudo que vocês estão passando? Nos 3 primeiros dias que nós viemos para Porto Alegre, ele ficou bem triste. Ele teve bastante diarreia, ele não comia, ele não comeu quase nada. A gente tentou dar as coisinhas que ele gosta, as frutinhas que ele gosta. Ele não queria comer. Ele estranhou bastante, ele acordava chorando. Depois dos 3 dias, ele começou a se adaptar. O que nós fizemos foi dar muito mais amor para ele, brincar mais com ele, dar mais atenção para ele. Agora, com o nascimento da irmã, ele tá sentindo também, apesar de ter só 11 meses, ele sente, ele pede colo, se ela chora, ele chora. Então, são muitas mudanças para ele. Que apesar de ter 11 meses, ele já entende, ele é um ser humano, ele tem consciência e ele tá sentindo bastante. E Ele Vanessa, tinha toda uma rotina, né?
Você morava, em Eldorado do Sul há muito tempo? Há 32 anos. E como é para você ver uma cidade que você nasceu praticamente, né, se Nossa, construiu ali, eh, como é para você ver essa situação? é muito triste, porque os moradores de Eldorado do Sul, como eu, que nasci ali, nós amamos aquele lugar. É muito difícil uma pessoa querer sair de lá, a gente ama aquele lugar. E hoje eu não sinto vontade de voltar pra lá, porque tá tudo destruído, tudo sujo, é um lugar com muito verde e não tem mais nada disso. É muito triste, assim, apesar do que aconteceu, eu acho que poderiam ter avisado mais a população. Eu acho que poderiam ter tido um plano, um planejamento de tentar tirar a gente dali. E eu não sinto vontade de voltar, porque acabou. A cidade está acabada. Virou uma terra sem lei, tá perigosa. Então hoje eu não me sinto mais segura para voltar para lá. Mesmo sabendo que eu vou voltar, que eu preciso voltar, que eu não tenho outro plano, não tenho para onde ir. Mas a cidade está abandonada. E Vanessa, você, que disse que precisava até de um aviso maior à população, você recebeu alguma ajuda até da prefeitura, alguma procura? Como é que foi também o atendimento no hospital? Como é que foi que você se sente segura, pelo estado de alguma forma? Não, não. A prefeitura, em momento algum, ajudou ou mandou apoio. Quando eu digo que foi a comunidade que me salvou, foi literalmente a comunidade. Vizinhos, pessoas, o meu bairro se chama Sanssouci, é um bairro pequeno, assim. Eram nós, era a comunidade por nós, assim. Todos, cada um por, não por si, mas por todos. Mas prefeitura, nada. A minha mãe ficou em um abrigo 2 dias sem água, sem comida, que foram os 2 dias caóticos, assim, não tinha acesso, sem água, sem comida, dormindo no chão. Ela ficou 5 dias no total. Nos 5 dias ela dormiu no chão. Essa idosa de 98 anos dormiu no chão. As crianças não tinham leite, não recebiam leite. Então as crianças choravam de fome, fome mesmo. Animais juntos, claro, óbvio. A gente sabe que a gente quer salvar os animais, mas era tudo junto, fezes. O banheiro era insalubre, era muito sujo. Então, assim, a minha mãe é uma mulher muito forte, ela saiu desse abrigo bem traumatizada, assim, ela demorou bastante tempo para conseguir se sentir bem. Ninguém tá se sentindo bem, né? Mas se sentir mais segura. Não tinha segurança, teve muitos assaltos, eles mataram gado, aí a parte ruim da população, né? Mataram gado, fizeram churrasco, não tinha segurança nenhuma. Quando chegavam a água nesse abrigo, depois dos 2 primeiros dias, a parte ruim das pessoas pegavam os fardos de água e não distribuíam. Então não tinha segurança nenhuma. O exército, enfim, segurança, apareceu depois de 3 ou 4 dias. E Vanessa, seus pais estão com você aí? Estão comigo. Então a família O meu pai hoje foi para Eldorado do Sul. Ele voltou. ele voltou para a residência onde ele morava? Voltou para tentar começar a limpar. Ele e meu marido voltaram. E você acha que tem risco? Você fica preocupada em eles terem voltado? Fico, porque à noite a gente sabe que tá tendo muito assaltos, eles estão entrando nas casas, levando o que conseguem, porque além de a gente passar por toda enchente, tem essa parte ainda, né, do perigo. Então eu fico com medo deles ficarem lá. O meu marido vai voltar para me ajudar com a bebê, né? Mas o meu pai quer ficar, vai ficar. Então tem o perigo de assalto, tem perigo de animais. A gente sabe que tá muito alto o barro, então tem que cuidar animais silvestres, cobras, enfim. E o perigo da própria população da parte ruim, né? A gente sabe que eles estão entrando nas casas, estão roubando, o que ficou seco eles estão pegando de barco. E agora Então, que a água baixou, você viu as imagens da sua casa, vendo as imagens, qual a sensação que você teve? de ter que recomeçar do zero. Uma tristeza, assim, gigante. Eu vi hoje de manhã as imagens, um pouquinho antes da gente começar até. Eu não consegui nem chorar, porque a gente perdeu tudo.
A gente perdeu o quarto dos bebês, a gente perdeu coisas sentimentais que a gente fez com muito carinho, o quarto que a gente pintou, tudo, a casa. Meu trabalho era em casa, então eu tinha meu salão em casa, perdi tudo também. Meu marido é tatuador, ele perdeu todo o estúdio. Onde era o estúdio ainda era mais perto do rio, a água foi no teto. Então, além de nós perdemos a nossa casa, meu trabalho e o trabalho dele. Então, de 3 fontes de renda, 4, na verdade, agora a gente tem uma só, que é o trabalho CLT dele. Então, assim, é muito triste ver tudo. Tá tudo acabado. A nossa casa é só tirar tudo e colocar no lixo. Vai ficar as paredes. É muito mofo, muita sujeira. Eu não tenho como voltar semana que vem pra minha casa com os 2 bebês. Não tenho condições. É Vane- insalubre, não tem como. Vanessa, eu acredito que muitas pessoas que vão assistir essa entrevista queiram te ajudar. Como é que elas podem entrar em contato com você? Tem alguma conta no Instagram? Algum meio para elas poderem te ajudar? Eu tenho meu Instagram, que é Vanessa Ovale, com LH no final. E as minhas amigas também fizeram uma vaquinha de Pix. E quem quiser pode me ajudar com o Pix também. Vanessa, como é que você, depois da gravidez, tem a fase do puerpério? Como é que você está? Você sente isso? Os sentimentos se misturam? Como está sendo? Muito, é muito difícil. Porque quando dá, assim, uma tristeza, é uma tristeza muito profunda. Que dá vontade de não levantar, que dá vontade só de chorar. Eu tenho dificuldade de falar sobre sentimentos, assim. É bem difícil hoje, tá sendo uma super evolução como ser humano tá aqui conversando, porque eu sempre tento ser forte e penso assim, eu tenho que ir, tenho que fazer. Eu faço e depois eu sinto. E agora é uma mistura de sentimentos, porque eu me tornei mãe de novo, a parte hormonal muda muito, meu corpo mudou de novo, eu não tenho casa, eu não tenho mais trabalho, eu tenho um ser humaninho de 4 quilos que depende de mim, que eu tenho que estar bem para ela. Tenho outro bebê de 11 meses. Então, quando dá a tristeza, assim, eu paro pra pensar de tudo que mudou. Eu tava planejando um aninho do meu filho. Mês que vem era pra ser um mês, desculpa. Um mês de festa. E mudou tudo. Não tem mais nada. A festa que eu tenho hoje é nós estarmos todos vivos. Então, quando dá a tristeza, é como se não tivesse chão. E se for pra parar pra pensar, a gente não tem mesmo. Mas a gente tem que ser forte pra recomeçar. Nós não temos outra opção. E assim como eu, tem milhares. É uma dor geral. Vanessa, você, como eu já te disse, é muito forte e a Antonella, nascida em meio a essa enchente, em meio a esse caos, é o maior símbolo de força, resistência. Eu quero que você deixe um recado para ela ver no futuro de tudo isso que ela vai entender futuramente. Filha, eu fiz tudo por vocês dois. Eu fiz tudo por ti. E eu faria 1000 vezes. Eu não me arrependo nem um segundo de ter feito força, de ter caminhado, de ter andado em barco, me segurado com toda a força do mundo, porque é tudo por vocês, tudo pra ti. E hoje tu tá linda e saudável, com a força que a tua mãe teve, e tu é o maior orgulho da minha vida, vocês dois. Vanessa, muito, muito obrigada. No meio de tudo que está acontecendo, você querer contar a sua história, a história da sua família, eu sei que é muito difícil. Muito, muito obrigada por esse momento. Eu espero também que as pessoas te ajudam no que puder, eu tenho certeza que elas vão te ajudar vendo essa entrevista. E muito obrigada por essa entrevista. E eu te desejo que as coisas voltem a se organizar, que essa tua força, eu tenho certeza, é essa esperança também dos seus filhos, né, que estão hum, que estão literalmente trazendo essa esperança não só para você, mas para outras famílias, que possa tudo se ajeitar na sua vida e a gente se encontrar em outra entrevista com tudo melhorando. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada por escutarem a minha história e abrirem espaço para saberem o que aconteceu, como foi. E eu espero de verdade que daqui a um tempo a gente se reencontre
e esteja tudo diferente, melhor. E muito obrigada a você também que assistiu a entrevista até o final. Tenham todos um bom dia e caso a gente não se vê, boa tarde e boa noite.